Olá, alunos! Aqui é a professora Franciele, de Língua Portuguesa. Hoje nós vamos ver a aula 2. O tema é Humor em Piadas e Anedotas. Lembrando que nós estamos trabalhando com o livro Aprender Sempre, o volume 2. E a sequência de atividades é a sequência 1. O objetivo da aula é ler e interpretar piadas e anedotas, reconhecendo recursos linguísticos e discursivos que levam a mais de uma interpretação e, consequentemente, possibilitam a construção de humor. E qual é a diferença entre piada e anedota? A piada é uma breve história, de final e às vezes surpreendente, cujo objetivo é provocar risos ou gargalhadas em quem ouve. A piada é direta e objetiva. Já a anedota, pormenor curioso e pouco divulgado, que ocorreu em um segundo plano numa narrativa sobre uma certa personagem ou evento histórico. Segundo o dicionário online de português, a anedota é um tipo de narrativa que apresenta duplo sentido. Então, leia os exemplos e, a partir das orientações do seu professor, registre suas observações a respeito da construção do humor. Exemplo 1. Aula de português. O professor de português pede para Pedrinho: por favor, diga uma frase com o pronome consigo. Pedrinho responde: eu não consigo responder a sua pergunta. O exemplo 2. Joãozinho, nas suas peraltices, subindo e descendo de árvores, machucou o braço. Teve de ir ao hospital. Chegando lá, o médico examina e diz que será necessário usar tipóia para logo recuperar-se. Preocupado, Joãozinho pergunta ao médico: doutor, o senhor acha que depois que eu tirar o gesso, vou conseguir tocar piano? Claro, meu filho, disse o médico. Que bom, antes eu não consegui de jeito nenhum, exclamou Joãozinho. 2. Leia os textos a seguir e responda as questões. Texto 1. Duas anedotas para pensar. O diretor diz que a escola precisa com urgência de um professor de inglês. Ninguém se habilita. Os alunos da quinta série vão ficar ao Deus dará. Durante a reunião de docentes, ele interpela o professor novato, recém-aposentado. Professor, pois não, seu diretor? Sou o Osvaldo. Professor Osvaldo, o senhor foi transferido para esta escola para dar aula de geografia, certo? Sabe alguma coisa de inglês? Um tanto nervoso, Osvaldo responde: pouca coisa, seu diretor. Pouca coisa? Pouca coisa já é alguma coisa. Vamos ver. Professor Osvaldo, o que significa I don't know? Osvaldo se sente pressionado e resolve ser sincero. Eu não sei. O diretor efusivo: muito bem, professor Osvaldo, muito bem. E o que quer dizer I don't understand? Osvaldo eleva o tom de voz preocupado. Eu não entendo. Parabéns, professor Osvaldo. O senhor é nosso novo professor de inglês. Os outros professores aplaudem aliviados. Texto 2. No restaurante. Garçom, por que você está com o dedo no meu bife? Perguntou o cliente. Para ele não cair no chão novamente, disse o garçom. Então, qual o propósito comunicativo dos textos 1 e 2? Então, o propósito aí é provocar o riso, divertir, entreter. Nesta aula, você estudou os gêneros textuais, piada e anedota. Em relação aos textos 1 e 2, qual seria a piada e qual seria a anedota? Preencha o quadro justificando a sua resposta a partir das características de cada um deles. Então, só retomando o que é piada e o que é anedota. Então, a piada é uma breve história, de final, às vezes surpreendente, cujo objetivo é provocar risos ou gargalhadas em quem ouve. A piada é direta e objetiva. E a anedota, pormenor curioso e pouco divulgado, que ocorre em segundo plano numa narrativa sobre uma certa personagem ou evento histórico.
segundo o Dicionário Online de Português. A anedota é um tipo de narrativa que apresenta duplo sentido. Então, visto isso, o texto 1 é uma piada ou uma anedota? E aí vocês vão colocar as características. Vou fazer junto com vocês aqui, ó. Texto 1, ele é uma anedota. Vamos voltar lá no texto 1. E por que ele é uma anedota? Quais as características dele por ser uma anedota? Então, o texto ele apresenta de forma mais detalhada os elementos da narrativa. Sala de reunião da escola, o diretor, o professor de geografia e demais professores. É possível apreender mais de uma interpretação e o final é inesperado. Não é? Já o texto 2, ele é uma piada, porque é um texto mais curto e mais direto. Além disso, apresenta um final inesperado em função do direcionamento interpretativo que é dado. Vamos ver aqui o C. Reconhecendo que o humor é materializado textualmente a partir do jogo da linguagem, que remete a interpretações inesperadas, como ele é construído nos textos 1 e 2. Então, no texto 1, vocês podem ter como opção colocar assim, ó. Na interação estabelecida entre o diretor e o professor, o humor é construído quando o professor de geografia é indicado para ensinar inglês, por haver um desencontro entre eles. No texto 2, na situação de comunicação estabelecida no restaurante, o humor é construído no momento em que o cliente descobre que o bife servido havia caído no chão. Bom, então é isso. Com isso aí finalizamos a nossa aula de hoje e até a nossa próxima videoaula.